você tinha falado sobre a maconha enquanto motor econômico de uma região, não é isso? Você pode falar mais dessas oportunidades que a maconha traz? A cannabis são mais de 25 mil usos industriais. Né? Você tem uns mais conhecidos, que é justamente a questão dos medicamentos, a questão do tecido, mas você faz o que você imaginar, você faz combustível, você faz plástico, você faz assim, tem inclusive tijolo, né, de cannabis, concreto, é, a roupa que é feita de cannabis, o cânhamo ela tem a fibra oca, a fibra longa e oca. Com isso você consegue fazer tecido impermeável, que autorregula a temperatura, isolante térmico. Então você assim, são muitos usos e que você poderia fomentar toda uma cadeia de inovação tecnológica. Minas Gerais teve a primeira universidade autorizada a plantar maconha para fins de pesquisa, que foi a Universidade Federal de Viçosa. Hoje tem lá o Sérgio, que está desenvolvendo seu doutorado nessa questão. E a gente poderia ter uma ação. O Brasil é o país do agro, não é o país do agro? O cannabis poderia ser também uma nova commodity, apesar de que eu não acredito que esse seja o caminho mais adequado, mas também é um cultivar agrícola que pode entrar na agroecologia para aumentar as receitas. Então, assim, você vai ter aí toda uma indústria, tanto de maquinário, você vai ter que desenvolver maquinários para o plantio, para o cultivo, tudo mais. Você vai ter essa indústria para o beneficiamento da cannabis e do cânhamo, para a infinidade de usos. Você vai. Hoje, quem que são os maiores exportadores de cânhamo do mundo? É China, Estados Unidos. E nós estamos ficando para trás. A China é um dos maiores produtores de cânhamo do planeta, com uma política de combate às drogas extremamente restritiva. Né? Na China, a maconha para uso recreativo é proibido totalmente. E é o maior produtor de cânhamo do planeta. E aqui no Brasil a gente não consegue nem separar isso. Né? O cânhamo é a maconha sem THC, sem o princípio psicoativo que causa o efeito de relaxamento, né? O efeito psicoativo. Então a gente tem que começar a pensar caminhos para não perder esse bonde. Inclusive, na questão da sustentabilidade, você tem aí, por exemplo, a produção de papel e celulose. A maconha, o cânhamo entra nisso como comparado, por exemplo, com o algodão para produzir fibra de roupa, com o eucalipto para produzir papel. Você tem produtividades muito mais altas, consumo de água menor, consumo de defensivos agrícolas menor, consumo de fertilizante menor. A cannabis ela é muito adaptada a terrenos áridos. Onde que está o polígono da maconha no Brasil? Nós temos no norte de Minas, nós temos na região ali de Pernambuco e tal, que você tem o Triângulo da Maconha e tal. Ou seja, ela já é uma planta naturalmente adaptada a solos pobres, áridos. Então, você tem aí uma série de vantagens que precisa ser discutido, que precisa ser colocado na mesa. E a questão, assim, é uma maldade a gente impedir o acesso das pessoas a um medicamento que faz tão bem. Quando você compara a cannabis, medicamentos à base de CBD e THC, por exemplo, para epilepsia, para Parkinson, para Alzheimer, para autismo, você tem um efeito geralmente estrondoso, muito bom, com praticamente efeito colateral nenhum. Veja os efeitos colaterais que o medicamento para epilepsia causa. E você consegue combater grande parte das crises, né, das convulsões e tal, com efeito colateral praticamente nenhum. A pessoa que toma remédio muito forte para combater a epilepsia, ela tem uma série de sequelas, de efeitos colaterais que vão. Ela para de ter as convulsões ou diminui, mas ela começa a ficar debilitada em várias frentes. A cannabis, na questão do Alzheimer, ela tem efeitos muito benéficos, né, de retorno de conexões neurais, e aí diminuição da perda de memória e tal. Então, assim,
você tem diversos usos e que a gente precisa debater. Chega de hipocrisia, de falar que isso é coisa que é porta para outras drogas, que não sei o quê. Porta para outras drogas, você tem outras muito mais que abrem muito mais